Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui de volta, falando do livro Not in His Image, de John Lamb Lash, e traduzido para o português com o título Não, a Imagem de Deus. E hoje nós vamos falar do capítulo 15 e 16 juntos, porque eles têm uma ligação importante, eu não quero deixar em vídeo separado. Vai ficar um pouquinho mais comprido, mas tudo bem, vocês curtem. Mas antes vamos fazer uma geral aqui. É sempre bom, né, fazer um resuminho para ter a ideia fresca na cabeça, porque o capítulo 15 vai falar do episódio 9 e o 16 vai falar sobre o método dos Telestai para chegar a esse conhecimento, para ter o acesso a isso tudo aí que eles chamam de mistérios. O capítulo 10 conta a história da deusa caída, em episódios curtos, né? Super resumidos, assim. Capítulo 11 ao 16 vai expandir cada um desses episódios. E o 15 vai falar do episódio 9. Então, por isso que é interessante fazer o resuminho. Let's go. Episódio 1. O Originator, as galáxias. Cada ponto dessas galáxias é um pleroma. O pleroma é a casa dos Aeons. Os Aeons são as entidades que representam os atributos divinos e que fazem as coisas acontecerem no plano da matéria. São esse intermediário entre o todo, indescritível, impossível de colocar em palavras, e o reino da matéria, cheio de palavras, bem fácil de apontar e pôr nome. Episódio 2. A singularidade é lançada. Thelete e Sophia captam essa singularidade e se juntam, e naquela dança plasmática de correntes de plasma, eles criam aquela coisa que a gente chama hoje de genoma humano, o Anthropos. É a criatura, é o pet project desses dois Aeons. Thelete é intenção, intencionalidade. Sophia é sabedoria. Então esses dois atributos se juntam, fazem um genoma, e no episódio 3 acontece a panspermia, que é um teamwork de todos os Aeons. Quando dois Aeons fazem a criação, todo o time se junta e eles jogam esse template desse projeto para os braços galácticos, onde eventualmente algum vai assentar e vai emergir e vai começar toda a experiência e vai acabar a experiência. Porque lá é o reino da matéria, onde tudo acaba, onde tudo começa e tudo acaba. Pleroma é eterno. O Originator não tem nem nome para isso. Episódio 4. Aeon, Sophia, envolvida na criação do genoma humano, fascinada pela experiência e desafiada pelo fato dessa experiência ter dado errado 9 vezes, e ela cai do pleroma para os braços da Via Láctea, e lá as experiências inusitadas acontecem. E a consequência desse sonhar, que foi um sonhar unilateral, sem um parceiro, sem a autorização do Originator, ela cai. Então, com esse impacto, ela cria de forma fractal uma espécie inorgânica que os gnósticos deram o nome de Archons. Entre si, as Archons, surgiu um Archon mais poderoso, cujo nome é Lord Yaldabaoth. Esse cara organizou então a construção das moradas dos deuses, que são, né, podem ser vistos como o sistema solar. Chega o Sol põe em ordem naquele sistema que estava uma porcaria, e aí ele acha, nossa, como eu sou bom. Então eu sou o Deus, eu sou o único Deus, e ninguém mais vai adorar nenhum outro Deus, porque só tem esse Deus neste universo todo, tudo que eu enxergo. Você não enxerga nada, disse Sophia, ultrajada com a baboseira que falou, e Lord Yaldabaoth. E ela disse, existe uma criança luminosa que surgiu antes de você, querido Samael, seu cego, e essa criança luminosa é muito melhor do que você, e ela vai te derrotar. Ele ficou bravo, aí começou toda uma perrengue. O episódio 7, então, trata da metamorfose daquela luz que é criadora de vida. Ela se metamorfiza no planeta Terra. E o episódio 8 conta como que esse processo de metamorfose, como que esse processo de adaptação à condição de terrarium, né, para a vida, como isso foi problemático para Sophia. Ela precisou de uma ajuda, então veio o simbionte. A confusão toda está aí, porque o simbionte para Valentinos é Christus. O Irineu
registrou que eles falam que Cristo e Cristo, Cristo, mas não é o Jesus, é o Eion Christus, que aqui nós chamamos de o simbionte. Então ele vem e unge o planeta, usando o termo, né, da religião, ele unge o planeta, e o planeta Sophia, Gaia, se estabiliza e a vida começa a florescer de forma um pouco mais ordenada. Então, até aqui, queridos, essa história já é o suficiente para você se apaixonar por ela. Mas tem mais. E agora que vai começar o episódio 15 de Não a Imagem de Deus, por John Lamlash. O episódio 15 começa assim. Os reveladores gnósticos, que se autodenominavam filhos de Seth, reivindicavam uma linhagem sagrada que remontava aos tempos pré-históricos. Havia um grande e duradouro poder no que eles sabiam, mas os guardiões dos mistérios não foram capazes de preservar o seu modo de vida depois do ano 400 depois de Cristo. A pergunta é, por que não? Uma razão pode ser que o sagrado, como vem a expressão na experiência humana, não empresta o seu poder à agressão e à dominação. Consequentemente, é difícil de proteger. Não apenas os ensinamentos e práticas específicas da experiência dos mistérios, mas o próprio reconhecimento da divindade da natureza, que é inata à espécie humana e essencial à sua sobrevivência, tiveram que ser suprimidos para que a religião salvacionista prevalecesse. Sir John Woodroffe observou que uma antiga característica dos mistérios é a distinção que se faz entre o iniciado, cujo Shakti está acordado, que ele chama de Prabuddha, e o Pazu, o homem não iluminado ou material, como o gnóstico o chamou. Para os iniciados intimamente ligados a Sophia, homem material é a pessoa de mente materialista que só vê na natureza um depósito de recursos a ser explorado para os fins humanos, ou mesmo por meros caprichos. Sir Woodroffe continua. O natural, que é a manifestação da mãe natureza, e o espiritual, ou a mãe como ela é em si mesma, são um só. Mas apenas o iniciado reconhece verdadeiramente esta unidade. Paradoxalmente, as pessoas materialistas podem ser definidas como aquelas que não reconhecem a verdadeira natureza do mundo material. Isso explica como uma cultura de materialismo desenfreado pode destruir, sem sentido, os recursos naturais do planeta que habitamos. Bom, não tem muito, né, o que se ficar discutindo. Aqueles que realmente destroem o planeta não sou eu, senhora, sua mãe, a sua vizinha, o seu chefe. São aqueles grandes exploradores predatórios. A gente sabe quem são esses caras. Não adianta a gente esconder o sol com a peneira, todo mundo sabe o nome deles. How dare you? Os warlords, né? Esses caras que ficam nessa extração insana de recursos naturais. Eu preciso de minério, então eu vou destruir toda uma área de mineração, Brumadinho, né? Mariana, o Rio Doce, aquela merda que eles fizeram. Esses caras são o problema. E eles ficam jogando o problema para você. O problema do carbono, eles vão arrancar dinheiro de você e da senhora e da sua tia e do seu pai por causa de carbono. Já já, hein? Espera. Mas vamos continuar no livro aqui, porque isso é só conspiração, né? Isso não vai acontecer nunca, jamais. Um dia se viu nós pagarmos a conta. Isso não é típico destas autoridades que estão aí hoje, não é? Então vamos lá. O mito de Sophia, a história da deusa caída, é uma história de empatia com o planeta. O predador, esse cara que extrai os recursos naturais de forma predatória, esse cara não tem empatia com o que é vivo. Mas esse tipo de gente não tem empatia. Não tem empatia pelo que é vivo e ser humano também é vivo. Então não se engane. Esse tipo de gente não quer saber da sua vida, meu querido. A promessa do potencial humano é a singularidade que cintila no sonhar de Sophia. Mas com esta novidade vem um certo risco de desvio. A capacidade humana de criar corre risco por si só, porque o ser humano é foda,
né? Já se destruiu 9 vezes, ora, nós estamos na 10ª rodada, né? Recordemos que a própria Sofaia se desviou da ordem cósmica, movida pelo amor ou pelo desejo audacioso, prúnicos, diz Irineu. Impelida por seu próprio desejo e agindo sem seu consorte, a deusa é chamada prúnicos, ultrajante, que excede os limites da propriedade. Sua ação pode ser comparada à exibição desavergonhada de uma prostituta e, pela conversão de suas correntes divinas na substância sensorial e material da terra, a prostituta da sabedoria deliciou-se lasciviamente com os elementos. A vida lhe deu prazeres e deu desesperos ao mesmo tempo. Junto com o patos, aflição, e o prazer em escala cósmica, Sofaia passou por imensas convulsões de dor e confusão. Quando Irineu diz que ela é meio bipolar, ele está expressando o que os gnósticos falaram para ele. Esta coleção de aflições de Sofaia é o que eles, os hereges, declaram ser a substância da matéria a partir da qual este mundo foi formado, pois do seu desejo de retornar àquele que lhe deu vida, toda alma pertencente a este mundo, incluindo a do próprio demiurgo, derivou desta origem. Todas as outras coisas devem o seu começo ao seu terror e tristeza, pois das suas lágrimas formou-se tudo o que é de natureza líquida, e do seu sorriso tudo o que é lucente, e da sua dor e perplexidade todos os elementos corpóreos do mundo. Pois em um momento, como eles afirmam, ela chorava e lamentava por ter sido deixada sozinha no meio da escuridão e da vacuidade, enquanto, em outro momento, refletindo sobre a luz que a havia abandonado, ela se enchia de alegria e ria. Então, em outros momentos, era atingida pelo terror, ou, em outros momentos, afundava em consternação e perplexidade. Esse é o Irineu, capítulo 1, 4.2. Ela passou por vários perrengues do nível cósmico. Nós estamos falando aqui de aflições e prazeres. O negócio é inimaginável para nossa cabecinha. Mas a empatia está lá. Porra, ela passou tudo isso pelo fascínio do genoma humano. Essa criaturinha, esse pet. Senhores, tem gato, cachorro? É a mesma coisa. Para elas é todas as vidas, em especial a nossa, que foi por isso que ela se tornou a Terra. Louco, né? Empatia pela Terra. Essa é a única mensagem de Not in His Image. Provocar a empatia, porque ou você tem empatia ou você não tem, meu querido. Para gente que não tem empatia, esse livro aqui é uma perda de tempo enorme. Enfim, esse é o capítulo 15. Capítulo 16, um feixe cortado de trigo. Ora, a pergunta aqui é, qual era o método que os telestai usavam para iniciar os seus alunos, né? Os seus mistai. Segundo John e vários outros autores, o método era um método de imersão senciente. Presta atenção. O orador latino Cícero, conhecido por ter sido iniciado em Eleusis, escreveu: nos mistérios aprende-se mais sobre a natureza do que sobre os deuses. Com o mito da Sofaia caída no centro da sua cosmovisão, os iniciados pagãos eram consagrados a explorar a dimensão sobrenatural da natureza. Para manter a sua comunhão com a deusa viva, eles mergulhavam constantemente em profunda imersão senciente com a natureza. O método que eles usavam para passar pela experiência de aprendizagem última era conferido pela própria deusa, como descrito no hino homérico a Deméter. Ela ensinou-lhes o ministério dos seus ritos e revelou-lhes os seus lindos mistérios, que são impossíveis de transgredir ou bisbilhotar ou divulgar, porque é tão grande o temor dos deuses que detém a língua. O hino sugere o sacramento compartilhado dos ritos da deusa. A terra escondeu a cevada branca, segundo o plano de Deméter, ela dos belos pés. Então, Hipólito, que é o caçador de heresias, ele relata um negócio aqui interessante, dá uma olhada. No momento em que os iniciados emergiam de seu encontro com a luz mistério, o hierofante que conduzia a cerimônia lhes mostrava um feixe cortado de trigo.
Esta ação foi considerada o grande e maravilhoso mistério da revelação suprema. É interessante que o Hipólito fala da luz dos mistérios, o Hipólito fala do hierofante e o Hipólito fala dessa imagem que a gente vê em vários lugares do hierofante apresentando um feixe cortado de trigo para o mistai, para o cara que passou pela iniciação. Essa é a última etapa da iniciação. Ele passa por um processo de aprendizado, ele vem, são anos e anos, até ele chegar naquele momento no ritual, ele tem um encontro com a luz orgânica e quando ele sai de lá, ele recebe um feixe cortado de trigo. O feixe cortado de trigo indicava o método da deusa, porque a deusa falava, é uma cevada branca. Todos os antigos testemunhos dos mistérios atestam o sublime encontro com a luz divina. Esta é uma forma de luminosidade que não aparece à consciência comum devido aos filtros da percepção humana, incluindo o filtro egóico. O brilho mental da autorreflexão é como a luz que brilha sobre o vidro de uma janela, que torna impossível ver através da janela. Uma vez que o ego se derrete, os parâmetros da percepção são deslocados e a luz está lá. Uma presença substancial no mundo, suave, branca e sem sombra. Ela também é senciente, animada e animadora, consciente de si mesma e do que entra em contato com ela. Uau! Tem um texto no Berlin Codex, que eu não tenho aqui, eu nunca li, eu nunca li esse texto. O texto chama The Sophia of Jesus Christ. E ele fala o seguinte, que o encontro do místico era com uma luz que brilha sem sombra, cheia de alegria e ebulição indescritíveis. A luz orgânica está em toda parte e permeia todas as coisas. Ela não brilha sobre o que se vê, mas daquilo que se vê, emitindo uma suave luminosidade branca com textura de marshmallow que flutua na matéria. De acordo com a tese proposta por R. Gordon Wasson, a ingestão ritual de plantas sagradas não era apenas o núcleo das práticas xamânicas desde os tempos paleolíticos. É a origem de toda a experiência religiosa genuína para a espécie humana. Os iniciados em Eleusis ingeriam uma poção enteogênica, o Kaikeon, para induzir a recepção sem ego, a comunicação entre espécies. Nos antigos mistérios, como nos ritos da psicofarmacologia xamânica ao redor do mundo, plantas sagradas mediavam entre o testemunho humano e a luz orgânica, o corpo da substância primária de Sophia. A consciência que anima o mundo não humano das plantas mantém a humanidade humilde e nos encoraja a observar e preservar os limites adequados entre cultura e natureza. Bom, Hipólito, que não era iniciado, relatou que um feixe de trigo, em silêncio, era mostrado aos iniciados pelo hierofante. Este gesto revelava o grande, o maravilhoso, o segredo mais perfeito para um iniciado nas mais altas verdades místicas. Este segredo, que só podia ser aprendido diretamente com a luz orgânica, revela como a nossa percepção do mundo é dada externamente, mas é dada de tal forma que nos é permitido experienciá-lo como proveniente de nós, internamente. Bom, galera, o capítulo 16 conta como é que os Telestai chegavam até a luz orgânica, como é que eles tinham contato com a deusa Sophia, que ainda é luz, tá? Apesar do planeta, ela ainda é luz, ela ainda emana ao planeta, portanto, ela ainda é luz. Pode ser que ela esteja no núcleo do planeta, né? Lá, concentrada aquela luz. As pessoas não sabem exatamente o que tem no núcleo do planeta, né? Então, imaginemos que a luz esteja lá. Quando você toma o Kaikeon, você, mistai dos mistérios de Eleusis, que toma o Kaikeon, você tem contato com a deusa, ou não, isso pode ser que essa experiência não dê certo, né? E aí ele passa por mais um período de aprendizado até tentar de novo. E no fim do processo ele recebe o feixe cortado de trigo, maravilhoso, bonitinho, gostoso, como símbolo da união dele com a luz orgânica. E dessa luz orgânica é que eles tiravam seus conhecimentos, é de lá que eles tiravam a resolução de problemas, como que eu posso curar esse problema aqui. Ele ia lá, conversava, ele perguntava para a luz e a luz respondia. Então ele voltava, o xamã volta e traz a cura. É assim que funciona. Pergunta lá pro cara na floresta, lá nos Yanomami, eles devem ter algum xamã lá, né?
É isso aí, galera. Esse é o fim da parte 2 desse livro, nós estamos na metade. A parte 3 é intitulada A Lição Mais Difícil da História. Aqui a coisa pega, porque ele vai falar de assuntos bastante profundos aí, que pode incomodar um pouco os senhores e as senhoras, mas a empatia com a deusa com certeza vai lhe levantar o véu, e você vê que a lição mais difícil da história não é tão difícil assim. Basta ter coragem e encará-la de frente. Vejo vocês no próximo vídeo para a parte 3 de Not in His Image, a lição mais difícil da história, capítulo 17, o fim do patriarcado. Uau! Vejo vocês lá. Um abraço.